Fala, torcedor São Paulino ligado aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias pra gente acompanhar e reagir juntos com novidades e informações exclusivas do nosso tricolor paulista. Antes de tudo, só peço que você deixe o like, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você, torcedor São Paulino. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso tricolor. Não me engano, tinha falado sobre isso, e aí chegou também a mim há poucos minutos antes da gente iniciar aqui, de que o Rodrigo Dourado foi oferecido, né? O Rodrigo Dourado é aquele volante ex-internacional, seleção olímpica, e ele tá lá no México. Ele tá um bom tempo lá no México e o nome chegou a ser oferecido, só que o São Paulo sequer quis ouvir qualquer possibilidade de fazer esse negócio. O São Paulo entende que o Rodrigo Dourado não tem um perfil que o São Paulo quer, tem um histórico de lesão, por mais que seja um jogador que até em outros tempos, tá? Há pelo menos 2 anos, se eu não estiver enganado, ele chegou a ficar um pouquinho quente até com o São Paulo, só que neste momento o São Paulo não tem interesse, até porque está próximo de conseguir fechar essa contratação do Newton. O Rafinha vai assumir ali as tratativas, mas deve ser algo ali de percentual de direitos, né? São Paulo, se eu não estiver enganado, eu estou ainda apurando, preciso de uma confirmação da parte do Ferrarese. A parte do São Paulo confirma isso, mas eu preciso saber da parte do Ferrarese, que o São Paulo teria 100% dos direitos do Ferrarese e lá no Botafogo eles também teriam algo próximo de 100% dos direitos do Newton. E aí, por exemplo, o Ferrarese vai para você, só que a gente fica com 30% dos direitos e o Newton a gente fica e é 100% nosso. Então, são algumas questões ainda que serão alinhadas nessa questão do Newton, e aí esse seria o volante que o São Paulo deve ter aí nesta janela de transferências, é uma das posições ali que o Dorival Júnior gostaria, então o Rodrigo Dourado está completamente descartado, tá? Sobre o Domingos Duarte, se ele entrou de volta no radar e tudo, até do que eu soube, o staff do Domingos Duarte, ou um dos empresários que estava fazendo uma intermediação ali sobre o Domingos Duarte, chegou a contatar o São Paulo logo depois da saída do Rui Costa. Eles contataram o São Paulo ali para entender, de fato, qual que eram as condições para um possível negócio de novo, que eles entendem ali que a negociação com o Rui Costa não foi das melhores e que eles poderiam tentar reaver algumas condições, que a conduta ali do Rui Costa durante as tratativas não foi das melhores, porque ele teria mudado ali alguns termos durante ali as negociações, o que isso já era uma reclamação, inclusive, de outras pessoas, né? De que o Rui Costa acertava uma coisa, é uma das reclamações, por exemplo, do staff do Caleri, de que o Rui Costa tinha acertado uma coisa com eles, e aí logo depois acabou mudando os termos. E aí, só que aí é importante trazer, houve um contato do staff do Domingos Duarte para o São Paulo, um contato que ainda não foi recíproco, né? O São Paulo ainda não respondeu esse comentário, essa sondagem pelo Domingos Duarte. E até o que a gente tem de apuração é de que realmente o São Paulo não deve mais procurar um zagueiro no mercado, caso confirmando, né, esse retorno aí do Arboleda, que a ideia seria não inflar o elenco com outras opções, de que o Arboleda pode ser esse zagueiro a ser utilizado, que o Arboleda pode ser esse zagueiro a ser um cara mais importante dentro do plantel. Então, há um entendimento de que não precisaria realmente fazer essa contratação. Então, Domingos Duarte, eles dariam uma segurada, eles não procurariam mais informações sobre o atleta, e sobre o Arthur Chaves também não, porque o Hoffenheim quer uma compensação financeira. E a gente já tem falado que o São Paulo não vai colocar dinheiro no negócio e tem enfrentado ali algumas ressalvas por parte da equipe alemã que quer a compensação financeira. O São Paulo tentaria uma engenharia, e era algo que o Rui Costa tentaria, de, cara, vamos tentar fazer assim um bem bolado, eu pago a taxa de empréstimo, a gente coloca a taxa de empréstimo, só que eu só vou pagar depois do empréstimo. E aí, se eu comprar o atleta, você desconta essa taxa de empréstimo para a gente poder fazer de uma maneira diferente. Só que aí, nessas conversas, que deve ser enviada essa proposta na segunda-feira, eles vão conversar sobre essa proposta, aí já sobre cargo do Rafinha nas tratativas, a tendência se o São Paulo encontrar uma dificuldade, se o São Paulo entender que de fato não vai valer a pena, o São Paulo deve também se retirar das negociações e não deve fechar a contratação do zagueiro,
porque, repito, ficará aí essa questão do Arboleda ser o jogador que vai ser esse reforço do São Paulo para o seu sistema defensivo. Fechou? Você vai ter negócio com o Edmilson. São Paulo pretende o mais rápido possível fechar com o executivo de futebol, tá? O Rafinha deve ser o homem forte do futebol, mas vai ter ali o auxílio de um executivo que vai cuidar das tratativas, que vai cuidar das negociações, tá? O nome do Edmilson é o mais forte, porém, pelo que a gente pôde entender, o Edmilson, ele está lá nos Estados Unidos, a cargo da CBF, fazendo algumas ações. Então, ele não conseguiria, antes do término da Copa do Mundo, se não acontecer algum tipo de acordo, se ausentar para poder já começar como diretor de São Paulo. E isso seria um problema, porque aí o Rafinha teria que acumular esse cargo pelo menos até o final da Copa. A gente está falando de pelo menos ainda mais 3 semanas, quase um mês, né? Porque a Copa termina no dia 19, estamos no dia 22, então quase um mês, um pouquinho menos de um mês, sem um executivo de futebol. E o Rafinha teria que acumular essa função, ele também sendo comentarista de Copa do Mundo. Ele comentou a Alemanha e Costa do Marfim. Então, é o plano A, mas ainda precisa ser conversado vários poréns. Por exemplo, a liberação da CBF, tudo. São Paulo acredita que não seria de grande empecilho esse cenário acontecer. Mas o Edmilson é o plano A. E é importante trazer que ainda não há uma negociação fechada, algo nesse sentido. É um nome que agrada, ponto. Como tem outros nomes que também estão sendo conversados. Algumas pessoas defendem a do Kaká, só que o Kaká também está na Copa do Mundo, e o Kaká, ele ainda não tem uma clareza, Kaká, daquilo que ele quer no futebol. Ele chegou a cogitar ser treinador, mas aí depois ele já não se viu mais nessa questão e está pensando em ser um diretor, algum executivo. Então, pelo menos por enquanto, o nome do Kaká, mesmo agradando algumas pessoas, até ele não tem experiência. Ele tem cursos sobre isso, só que ele não tem experiência de negociações e tudo. Então, São Paulo também tá... O nome do Kaká não empolga. Tem o nome também do Juninho Paulista, que aí sim, ele já foi presidente do Paulista, né, de Jundiaí. Ele tem experiência na CBF. Ele é alguém que outras pessoas também estão falando para o Massis pelo menos conversar. E aí, neste momento, o Massis, ele gostou muito da conversa que ele teve com o Edmilson, só que não descarta também essa possibilidade do Juninho Paulista, que é um profissional da área também. O Edmilson é um plano A, a gente poderia colocar que o Juninho Paulista seria uma espécie de plano B, que o Juninho Paulista agrada bastante pela sua visão, pela sua experiência como diretor, inclusive da própria CBF, enfim, é um nome que agrada, é um nome que as pessoas veem como alguém que pode realmente agregar, que pode ajudar. Um monte de gente e tudo mais. Demitido por uma pressão política e não por uma... Porque se o presidente Massis estivesse pensando num aspecto... Técnico. Tem que demitir junto com o Roger, né? Não é isso? Ou em outras oportunidades. Mas não, ele foi à Copa do Mundo, a convite, e voltou de tanta pressão dos grupos políticos que o sustentam, pensando na eleição lá da frente, ele resolveu entregar a cabeça ao Rui Costa. Não foi nenhuma decisão estratégica para o clube, para o time. E o São Paulo, de repente, ficou sem comando. O Rafinha está lá ainda ao CT e tal, enquanto ele comenta um jogo na Globo e vai ao CT à tarde. Comenta um jogo na Globo e o Rafinha não é diretor de futebol. O Rafinha nunca negociou um contrato, nunca fez... Então, assim, o São Paulo... O Rui Costa está há 5 anos no São Paulo. Então, o São Paulo hoje está sem comando. Porém, também por conta da autonomia do Rui Costa nos últimos tempos, algumas coisas aconteceram. Tipo, episódio Arboleda, tipo, episódio Mike, né, que também foi afastado dos treinos. E o Dorival, que junto com o Rui Costa estava elaborando uma reformulação do elenco, contrata um zagueiro, contrata um volante, contrata um atacante. Tudo isso parou. E o Dorival falou, quer saber? Eu quero os meus jogadores que estão aqui. Se o empecilho era diretivo, com o Rui Costa, alguma coisa, agora eu estou sozinho nessa... Eu quero os meus jogadores aqui. Eu trabalhei com o Arboleda há 500 anos, eu quero o Arboleda de volta. Vou falar com ele. Eu quero o Mike de volta. Eu quero falar com eles. Então, assim, tá nessa... Não é oficial a reintegração do Arboleda. O Dorival pediu para falar com ele. Ele voltou a participar de
Não de um treinamento, mas hoje o time treinou, ele se representou junto. Ele estava treinando separado. E agora, nessas próximas horas, vai ter uma Já conversa. tá resolvido, né, cara? Não, então- Se o cara tava treinando separado, se reapresenta junto com o grupo, né, não? Mas se reapresentou para conversar com o Dorival, com a comissão técnica sobre os próximos passos, a ver quais serão os próximos passos. Como boa seda nos cristais, o Dorival deram poder pra ele. Agora a responsa é dele. É do Dorival. Exatamente. É ele que vai ter que cuidar disso, porque quem vai cuidar? Sim. Bom, e o que tem no Corinthians? Você que você estava meio fora? Ou No Corinthians é salário atrasado. Não pagou o salário ainda do jogador. E o Tadjeres pagou? Pagou. Pagou. Ó, boa notícia, hein? Mas pagou não com o dinheiro do Corinthians, né? Pagou com dinheiro emprestado, teve que pegar o dinheiro emprestado, vai pagar juros em cima disso, então... Esporte e informação para vocês. O São Paulo trabalha com a ideia de reintegrar o zagueiro Arboleda e o lateral direito Mike ao elenco profissional já nessa semana. Após a demissão do executivo de futebol Rui Costa no último sábado, o São Paulo planeja a volta dos dois jogadores ao elenco de Dorival Júnior. Arboleda compareceu ao Barra Funda já na manhã da segunda-feira, faz trabalhos internos e terá uma reunião com o técnico Dorival Júnior. A depender da conversa, poderá ser reintegrado ao grupo já a partir dessa semana. O que o UOL apurou é que pesa na história de uma eventual reintegração o fato de que Arboleda não recebeu ofertas consideradas satisfatórias pelo clube para a saída e a dificuldade do São Paulo em contratar um novo zagueiro. São Paulo esbarrou nas conversas por Domingos Duarte e também por Arthur Chaves, jogador do Hoffenheim. Outro jogador que volta ao elenco é o lateral direito Mike, que já desde sexta-feira está treinando com os companheiros. Ele foi afastado no começo de maio por desempenho considerado insuficiente nos treinamentos, mas está sendo avaliado agora pela comissão técnica de Dorival Júnior. Seu afastamento foi em maio, ainda sob a avaliação da antiga comissão de Roger Machado e muito tendo também apontamentos internos do antigo executivo Rui Costa. Mike e Arboleda devem voltar ao elenco do São Paulo a partir dessa semana, após a demissão de Rui Costa. Para mais informações, acesse o site do UOL. O Hoffenheim recusou a segunda proposta do São Paulo de empréstimo pelo zagueiro Arthur Chaves, zagueiro de 25 anos que atua no clube alemão e que é o principal alvo do São Paulo no mercado nesse momento. Nessa semana, o São Paulo já tinha feito uma oferta de empréstimo por 1 ano, que foi recusada, e agora diminuiu um pouco o tempo, que poderia facilitar nessa liberação por 6 meses, também recusada. As duas tiveram o mesmo motivo. O clube alemão quer uma compensação financeira, ou seja, ou uma oferta de compra ou um empréstimo com valor pré-fixado de compra também. O São Paulo ele insiste naquela estratégia que tem adotado no mercado, todas as contratações que fez, que é não investir dinheiro no momento da aquisição do jogador, ou seja, um jogador que venha por empréstimo ou que venha até mesmo livre no mercado, né? Como foi o caso do Vitor Sá. O São Paulo, então, agora avalia se vai seguir fazendo propostas pelo jogador. O jogador é bem considerado aí, bem avaliado pela comissão técnica, mas o Hoffenheim é muito firme ao dizer que quer uma compensação financeira e o São Paulo só fez valores pré-fixados em empréstimo, né, nessa temporada pelo Cauli e pelo Arthur. Então, resta saber se o São Paulo vai fazer esse investimento ou vai partir para outro jogador no mercado, né? Lembrando que o São Paulo já teve uma decepção com o zagueiro nessa janela, nessa pausa para a Copa do Mundo. Foi o Domingos Duarte, chegaram a acertar bases contratuais, mas o jogador recusou o São Paulo, né, zagueiro do Getafe, por conta da valorização salarial, que queria mais. Então, seria aí a segunda negociação frustrada do São Paulo por um zagueiro. São Paulo que já contratou, né, o Vitor Sá, só aguarda a assinatura. A demissão do executivo de futebol Rui Costa gerou repercussões internas na comissão técnica do São Paulo. De acordo com informações divulgadas inicialmente pelo jornalista Arnaldo Ribeiro e confirmadas pelo Avante Meu Tricolor, o técnico Dorival Júnior teria intercedido diretamente junto ao presidente do clube, Harry Massi, solicitando a manutenção do dirigente do cargo. O descontentamento do treinador com a saída do executivo estaria atrelado ao histórico profissional entre ambos, uma vez que Rui Costa foi responsável direto por 2 contratações de Dorival na carreira, incluindo a sua última chegada ao Morumbi. Com o desligamento do dirigente, a comissão técnica enfrenta um cenário de isolamento temporário no departamento de futebol. O técnico atualmente conduz as atividades de intertemporada enquanto aguarda a conclusão da reformulação do elenco.
processo que envolveu o afastamento de alguns atletas e a expectativa pela chegada de novos reforços para dar sequência ao planejamento do segundo semestre. No entendimento de Dorival e sua comissão, a saída de Costa simboliza mais um momento de turbulência no futebol e mais gera desgaste interno do que necessariamente alívio. Abre aspas, a saída do executivo com quase 20 dias de trabalho na intertemporada no mercado negociando as contratações pedidas não é o melhor exemplo de organização e planejamento, disse uma fonte à comissão à reportagem. Torcedor do São Paulino, deixa aqui sua opinião nos comentários. Essas foram as notícias do nosso tricolor paulista. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais novidades do São Paulo.